Veja, nós vimos 2.1, crime do artigo 9º, nós vimos 2.2, crime do artigo 10º, nós vimos 2.3, pulamos o artigo 11 porque foi vetado e o veto foi mantido, vimos o artigo 12 e agora no 2.4 nós vamos ao crime do artigo 13. Eu vou passando a letra da lei de forma esquematizada aqui no quadro e vou explicando ela para você, trazendo exemplo quando necessário, aqui vou trazer vários, e vou falando também para vocês a respeito de doutrina pontual, beleza? A gente vai enfrentar todos os crimes da lei. É muita coisa, mas se você quiser passar, ganhar 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, né, 30 mil reais por mês, aí é um pouco menos dependendo do concurso, a gente tem que enfrentar tudo isso, beleza? Veja, o que nós teremos aqui no crime do nosso queridíssimo artigo 13? Veja, aqui nós temos o seguinte, nós temos o crime de constranger, o verbo é constranger. Constranger o quê? Preso ou detento. Aqui, em outros crimes, o legislador não citou detento. Aqui, especificamente, ele cita constranger preso ou detento com violência ou ainda com grave ameaça ou ainda com redução da sua capacidade de resistência. Olha que coisa interessante. Constranger o preso ou detento com violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência. O que é constranger? É compelir, obrigar alguém a fazer algo contra a sua vontade. Basicamente é isso que nós temos no constrangimento. Constranger quem? Constranger ou o preso ou o detento. Apenas esses dois. O sujeito vai ter que estar preso ou vai ter que estar detido ali. Constranger preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência. Essa aqui é a chamada violência imprópria. Violência imprópria que é geralmente empregada com auxílio de substâncias psicotrópicas, Vai lá, dá uma substância psicotrópica, no caso, no preso ou detento, para reduzir a sua capacidade de resistência, facilitando aí o constrangimento. Tranquilo. Então vai fazer tudo isso com qual finalidade? Primeiro, constranger o preso ou detento a exibir-se ou exibir o seu corpo ou ainda parte dele a curiosidade pública. Curiosidade pública. Como assim, professor? Veja, constranger preso ou detento com violência, grave ameaça ou ainda redução à capacidade de resistência a exibir-se a curiosidade pública ou exibir o seu corpo, e aí o tipo penal fala ainda, ou parte dele, a curiosidade pública. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro, Quando for importante eu cito o exemplo aqui. Olha, imagine que nós tenhamos um sujeito que foi preso em flagrante. Ele foi preso em flagrante porque cometeu uma série de crimes, por exemplo, de furto em determinada região. E aí os moradores daquela região, ao saberem que o sujeito foi preso, o cara que estava ali cometendo crimes de furto na região, eles vão até a delegacia de polícia e eles pedem para o delegado, para que o delegado mostre o sujeito que estava cometendo crime ali na região. O que o delegado faz? O delegado, por exemplo, ele constrange o sujeito que está preso mediante, por exemplo, grave ameaça a ele se exibir, ou ele, ou parte dele, ou o corpo dele, a curiosidade pública, a curiosidade dos populares. Utiliza do constrangimento mediante grave ameaça e exibe ali o preso à curiosidade pública. É um exemplo teórico que nós podemos citar aqui do crime do artigo 13 nessa primeira situação. Beleza? Nós temos também o pacote anticrime, no artigo 3F, se for mantida a numeração aí, vai entrar em vigor ainda, lá você tem aí uma tutela a respeito da imagem do preso, que vai se relacionar, mesmo que seja de forma reflexa, com alguns artigos, principalmente com esse artigo 13 da lei. Tranquilo? Só uma observação aí de novidade, mas esse exemplo já se enquadra bem bacana no que nós queremos. Nós temos ainda a conduta daquele que constrange preso ou detento com violência, grave ameaça ou redução à sua capacidade de resistência a
submeter-se a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei, ou a constrangimento não autorizado em lei. Não autorizado em lei. Beleza. Qual que é um exemplo aqui? Vou citar um exemplo para você. Imagine a seguinte situação. Nós temos ali um policial, por exemplo, e esse policial está prendendo uma pessoa em flagrante. Aí o que ele faz? Imagine que nessa situação da prisão em flagrante, nós não temos ali nenhuma das hipóteses da súmula vinculante 11, que é a súmula que vai tratar ali de algema. Né? Então, a gente não tem fundado receio de fuga, a gente não tem resistência e a gente não tem ali também perigo à integridade física, que são as três hipóteses, segundo a súmula vinculante 11, que autorizariam o algemamento de uma pessoa. Não temos nenhuma dessas três situações. O que acontece? O agente público ali, o policial, constrange o sujeito que ele está ali prendendo em flagrante, mediante violência, emprega a violência e algema o sujeito, submetendo ele ao quê? A um constrangimento não autorizado em lei. Nesse caso, na súmula vinculante 11. Não tem fundado receio de fuga, não tem resistência, não tem perigo à integridade, ele não quer nem saber. Constrange mediante violência e algema o sujeito. Em tese, crime do artigo 13. Ah, mas eu não concordo com a súmula vinculante 11. Eu também acho ela bem desprovida da realidade, né? Totalmente desprovida do que acontece na prática no dia a dia policial. Mas, teoricamente, que é o que você precisa para a prova, é um exemplo muito válido. Até porque essa conduta aqui na nova lei de abuso de autoridade, se você olhar o artigo 4º da antiga lei, nem precisa, mas só a curiosidade, você tem conduta semelhante, crime semelhante na antiga lei. Beleza? Nós temos também aqui conduta de constranger preso ou detento com violência, grave ameaça ou redução à capacidade de resistência a produzir prova contra si ou contra terceiro. Então veja, constranger ali a produzir prova contra si ou terceiro. Vou te dar um exemplo. Imagina que nós tenhamos um escrivão de polícia, nesse nosso exemplo. O escrivão de polícia está com o sujeito ali que foi preso. Né? Ele vai ouvir o sujeito está preso. O que o escrivão faz? Ele constrange o preso, imagine aqui, mediante grave ameaça, para que o preso produza uma prova contra si. Né? Imagine que ele constrange o preso mediante uma grave ameaça e fala para ele fornecer fios do seu cabelo para que seja realizado um exame de DNA e possa se constatar uma autoria de um crime de estupro contra o preso, por exemplo. Veja, nesse caso, o escrivão constrangeu o preso, mediante grave ameaça, a produzir uma prova contra si, a fornecer um fio de cabelo para que se realize o exame de DNA e aí aconteça o quê? Seja ali realizada uma prova, confeccionada uma prova contra ele, beleza? Uma autoria aí de um crime de estupro, crime também aqui do nosso artigo 13, beleza? Crime do nosso artigo 13. As três situações. O que mais que nós temos que saber aqui? Sujeito ativo. Sujeito ativo. Quem será sujeito ativo aqui do nosso delito do artigo 13? Qualquer agente público que possuir ali a atribuição de praticar a conduta típica. A conduta típica. Beleza, qualquer um. Não há aí maiores restrições. Se tiver atribuição de praticar a conduta típica, poderá incidir em qualquer uma dessas hipóteses, né? Aqui a gente não tem o parágrafo único, mas perceba que o nosso caput aqui é cheio de detalhe e você tem que saber todos eles. Fechamos o 2.4. Agora vamos para o 2.5. Aqui vamos analisar o crime do artigo 15. Crime do artigo 15. Veja, vou até circular aqui, crime do artigo 15. No 15 nós temos também conduta no caput e nós teremos figuras equiparadas no parágrafo único. Por que eu pulei
o artigo 14? Porque ele foi vetado pelo presidente da República e o veto foi mantido. Não vamos estudar, a gente passa aqui direto para o crime do artigo 15. O que nós temos no artigo 15? Nós também temos o verbo constranger. Constranger a depor, acrescente aí, sob ameaça de prisão, sob ameaça de prisão, quem, em razão basicamente, do seu ofício ou de sua profissão, e aí acrescente em azul, deva guardar sigilo, deva guardar segredo ou sigilo. Mas coloque aí, sinônimo, né? Deva guardar sigilo. Então é isso que nós temos no caput. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, quem por ofício ou profissão, se você olhar no texto legal, tem ofício, profissão, função ou ministério. Mas quer dizer basicamente a mesma coisa. Por ofício ou profissão, deva guardar, lá está escrito no texto legal, segredo ou sigilo. Sinônimos, né? Deva guardar sigilo. Beleza? É isso que nós temos. Veja. Constranger a depor. Aqui nós temos o constrangimento também, ou seja, compelir alguém a fazer algo contra a sua vontade. E o constrangimento, observe, que é para prestar depoimento. Então, cuidado. É constranger a depor, prestar depoimento. Não é qualquer outro tipo de constrangimento. Além disso, vai constranger a depor sob ameaça de prisão. Sob ameaça de prisão. Então tem que ser esse tipo de ameaça. Não é ameaça de morte, não é ameaça de lesão, é ameaça o quê? De prisão. Cuidado com os detalhes da letra da lei. Aquele que por ofício ou profissão deva guardar ali segredo ou sigilo. Lá no Código de Processo Penal, nós temos ali elencados pessoas que devem guardar segredo ou sigilo. Eu vou citar alguns exemplos. Padre, pastor, psicólogo, são exemplos aí de pessoas que, em razão do ofício ou profissão, devem guardar sigilo, né? O padre lá no confessionário, o sujeito vai lá e confessa um crime, por exemplo, está resguardado por esse sigilo aqui, via de regra, beleza? Em razão do seu ofício, sua profissão, da sua função, do seu ministério. Tranquilo. O que mais que você tem que saber? Isso aqui é geralmente, né, uma situação que ocorria mais no passado, onde chegava, por exemplo, um padre, testemunha de um crime lá qualquer. O agente de polícia, o escrivão de polícia, o delegado, em algumas situações, começava a arrochar o padre ali na hora dele prestar depoimento, né? O padre não queria falar, por exemplo, porque era, né, segredo de confissão, como eles alegam, e aí o policial começa a ameaçar o padre de prisão. Fala, olha, se você não falar, a gente vai te colocar em coautoria aqui, né, em participação. Nós vamos te prender também. Caracteriza o quê? Crime do artigo 15. Não pode. Não pode constranger a depor sob ameaça de prisão, exemplo que eu citei, aquele por ofício ou profissão deva guardar sigilo. Beleza? Cuidado. Agora nós temos aqui ainda figuras equiparadas. Quais são elas? Nós temos aqui a conduta de prosseguir com interrogatório, de pessoa que decidiu, o quê? Temos duas situações aqui. De pessoa que decidiu ou, primeira situação, exercer direito ao silêncio. Pessoa decidiu exercer direito ao silêncio. Então vamos à primeira situação. Prosseguir com o interrogatório de pessoa que decidiu exercer o seu direito ao silêncio. Tanto a Constituição Federal quanto também o Código de Processo Penal garantem ali aquele que está submetido a interrogatório, seja policial, seja judicial, o seu direito ao silêncio, né? Além de direito ao silêncio, ele não é obrigado a falar a verdade, mas vamos ficar aqui somente analisando o direito ao silêncio no pé da letra da nossa lei aqui. Veja, imagine a seguinte situação, o sujeito vai ser ouvido lá
interrogatório policial na fase investigativa. Ele chega perante o delegado, lá no interrogatório, imagine que ele compareça e fala, olha, delegado, eu quero exercer o meu direito ao silêncio. Eu não vou falar nada nesse interrogatório, ó, vou ficar de boca fechada. Imagine que o delegado desconsidere essa opção. Ele inicia o interrogatório policial, mesmo quando a pessoa tenha decidido ali exercer o seu direito ao silêncio. Continua, de modo a instigá-lo a soltar alguma coisa. Né? Por mais que tenha exercido o direito ao silêncio aí, eu vou ficar instigando, eu vou ficar perguntando, vai que ele solta alguma coisa proveitosa aqui para a investigação. Pode? Não pode. Crime do artigo 15 em uma de suas figuras equiparadas. Não pode prosseguir com o interrogatório de pessoa que decidiu exercer o direito ao silêncio. Se ele exerceu o direito ao silêncio, não continua o interrogatório ou não começa o interrogatório. Não pode. Tem que respeitar essa decisão. Isso acontecia em algumas situações, né? O sujeito ali exercia o seu direito ao silêncio, o delegado não estava nem aí, continuava prosseguindo o interrogatório, instigando ele a falar alguma coisa. Não, agora cuidado, crime do artigo 15 em seu parágrafo único. Beleza? O que mais que nós temos aqui ainda? Tem mais uma. Prosseguir com o interrogatório de pessoa que decidiu ser assistida por defensor. Ser assistida por defensor, vírgula, sem a presença do mesmo. Sem a presença do mesmo, do defensor ou do advogado. Então veja, segundo o Estatuto da OAB, o réu, ou melhor, o investigado nessa situação, tem direito a ser assistido por advogado ou por defensor quando estiver ali realizando qualquer ato na fase investigativa, principalmente no caso de interrogatório. Beleza? É um direito, ele tem o direito de ser assistido na fase investigativa. E na fase judicial? Na fase judicial é a regra. A defesa técnica na fase judicial ela é obrigatória. Então, na fase judicial a gente nem tem discussão. Na fase investigativa é que é direito do investigado ser assistido aí por advogado, acompanhado por advogado em toda a fase investigativa. Então imagine a seguinte situação, o crime fala apenas de interrogatório. Prosseguir com o interrogatório de pessoa que decidiu ser assistida por defensor ou advogado. Imagine que vai ali iniciar o interrogatório, por exemplo, e aí o sujeito fala o seguinte, olha, eu quero ser assistido pelo meu defensor, meu advogado está chegando. Imagine que o delegado ignore isso, fala que negócio de advogado o quê? Coloca o cara dentro da sala ali e começa o interrogatório, prossegue o interrogatório. Crime do artigo 15. Se nós tivermos ali que o investigado, ele decidiu ser assistido por defensor, por advogado, não pode começar aqui dentro do prazo do razoável, né? Isso também vai ter que ser balizado aí pela doutrina, não pode aí prosseguir com o interrogatório sem a presença dele. É um direito garantido lá no Estatuto da OAB, beleza? No Estatuto da OAB. Cuidado, última observação aqui em relação a esse ponto. Aqui é prosseguir com interrogatório. O ato aqui é interrogatório. Se é interrogatório, eu vou aplicar a quem? Ou ao investigado, fase investigativa, ou ao réu na fase judicial. Não tem testemunha, não tem vítima aqui. O ato para caracterizar o crime é interrogatório. Cuidado com os detalhes da letra da lei, é o que vai pegar nas provas. Então, muito cuidado. Eu vou chamando sua atenção em relação a todos esses pontos. Beleza. Agora nós temos mais o quê? Nós temos que falar aqui sobre o sujeito ativo. Quem que é o sujeito ativo aqui? Ou seja, quem pode praticar o crime do artigo 15? Qualquer agente público com atribuição de praticar a conduta típica. A conduta prevista no tipo penal aqui. Qualquer um. Se tiver atribuição aqui de praticar a conduta típica, delegada, Ministério Público, enfim, qualquer um que tiver essa atribuição pode ser sujeito ativo do crime do artigo 15. Beleza, fechamos, vamos para o próximo ainda. Dá tempo de nós vermos mais um ponto, 2.6, crime do artigo 16. Crime do artigo 16. Circule aí de azulzinho para ficar padrão
E aqui nós temos também conduta no caput e parágrafo único. Então vamos colocar aqui caput, analisando primeiro e depois o parágrafo único. Veja, o que nós temos no caput desse artigo 16? Nós temos a conduta daquele que deixa de identificar-se, ou quando ele faz, ou o faz falsamente. Ou faz falsamente a quem? Ao preso. E acrescente aí, quando de sua captura, ou ainda quanto de sua detenção, ou ainda quando de sua prisão. Olha, conduta do sujeito que deixa de identificar-se, não se identifica, ou faz falsamente. Aqui, mesmo que ele se identifique, ele vai fazer o quê? De forma falsa. Por exemplo, vai atribuir um nome falso a ele. Ele deixa de identificar-se, ou ele ainda o faz falsamente, quando faz, né? Dá um nome falso, de forma dolosa. A quem? Ao preso. Aqui, o direcionamento da conduta é ao preso. Primeiramente, nessa primeira situação, quando de sua captura, quando de sua detenção ou quando de sua prisão. Aqui nós temos criminalizado, na verdade, a violação de um direito fundamental lá do artigo 5º da Constituição Federal. Lá está estabelecido em um de seus incisos que o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, que é esse caso aqui, ou por seu interrogatório policial, que a gente vai ver daqui a pouco. Então está tudo lá no artigo 5º da Constituição Federal. A violação a isso, nessa primeira hipótese aqui, caracteriza o crime do artigo 16. O sujeito vai deixar de identificar-se, conduta notadamente omissiva, não se identifica, ou ainda vai fazer de forma falsa ao preso quando de sua captura, detenção ou prisão. Pô, professor, mas não se identificar ao preso, ou deixar aí, ou fazer de modo falso é crime. É crime. O legislador trouxe aqui no artigo 16, beleza? Não era, pelo menos de forma expressa ali, detalhada na antiga lei, mas agora é crime. Nós temos ainda, no parágrafo único, uma conduta parecida, pelo menos nesse início. Conduta daquele que deixa de identificar-se, ou o faz falsamente, aqui o legislador ele acrescenta quanto à sua identidade, quanto ao seu cargo, ou quanto à sua função. E aí ele acrescenta também ao preso. Então, conduta bem parecida. Deixa de identificar-se ou faz falsamente, aqui ele acrescenta quanto à sua identidade, ou quanto ao seu cargo, ou quanto à sua função, ao preso, quando? Coloque aí, quando o agente público aqui for responsável por interrogatório em procedimento investigatório, coloco por extenso porque é importante esses detalhes, em procedimento investigatório de infração penal. Olha que coisa interessante que nós temos aqui também. Conduta daquele que deixa de identificar-se ou faz falsamente quanto à sua identidade, cargo ou função ao preso também, quando o agente público ele for um responsável por interrogatório. Tem que ser por interrogatório. Em procedimento investigatório do quê? De infração penal especificamente. Beleza? Procedimento de investigação de infração penal. Lembre-se, como eu disse, artigo 5º da Constituição Federal, o preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão ou por seu interrogatório
policial. O artigo 5º da Constituição fala em interrogatório policial, mas aqui no crime do artigo 16, na figura equiparada, não abrange só interrogatório policial. Qualquer interrogatório em procedimento investigatório de infração penal. Não é só a polícia que investiga. Nós temos outras autoridades que podem investigar, por exemplo, o Ministério Público. Então vai até um pouco além do que está previsto como direito fundamental lá no artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Bem abrangente. Veja, duas informações para a gente fechar aqui. Primeiro, sujeito ativo. Quem será o sujeito ativo aqui no caso dos nossos crimes? Do artigo 16, né, nas duas condutas aqui. Qualquer agente público com atribuição de praticar a conduta típica. Qualquer um. Então, qualquer agente público que tiver atribuição de praticar a conduta típica pode cometer o crime. Né? Policial, delegado, Ministério Público, enfim, qualquer um. Qualquer agente público. Beleza. E agora um detalhe muito interessante aqui para você. Conduta. Conduta. Quais são as formas aqui de cometimento da conduta? Risquei em preto aqui, mas vou colocar em azul para ficar padrão. Conduta. Olha só, aqui eu tenho uma similaridade tanto no caput e também no nosso parágrafo único. Olha que coisa interessante, tanto no caput quanto no parágrafo único. Vamos observar aqui. No caput, eu tenho a conduta de deixar de identificar-se. É uma conduta o quê? Notadamente omissiva, se omite, não se identifica. Mas nós temos também ou o faz falsamente. O fazer falsamente é uma ação, é uma conduta comissiva. E isso se repete tanto no caput e também no parágrafo único. Deixa de identificar-se ou o faz falsamente. Então aqui o crime pode ser cometido tanto no caput quanto no parágrafo único ou de forma omissiva, ou seja, um crime omissivo, ou um crime comissivo, praticado por ação, ou um ou outro. Pode deixar de identificar-se, omissão, ou ainda pode ser aí uma conduta comissiva, ou fazer falsamente. Aqui pratica uma ação, tanto no caput quanto no parágrafo único, ou um ou outro. Aqui é ou, beleza? Ou um ou outro. Fechamos aqui o nosso crime do artigo 16 também. Então, fechamos aqui essa parte, né? A gente avançou bem nessa sistemática aqui de passar no quadro para você, de pontuar os detalhes da letra da lei, que vai ser o objeto de incidência, com certeza, pelo menos nesse início de vigência da lei, e trazer uma doutrina pontual, trazer aqui também exemplos quando necessário para facilitar ao máximo a sua compreensão. Então eu fiz o texto da lei, está aí no material, também fiz todo o quadro de modo a possibilitar ao máximo que você memorize. Você precisa decorar isso aqui? Não precisa decorar. Você precisa memorizar, mas se você fizer a junção da aula, do quadro, com o que está escrito ali no seu material, fique tranquilo, você vai lembrar na hora da prova. Beleza? Então fechamos aqui.